Quanto você precisa faturar para sair da clínica odontológica dos outros para montar o seu próprio consultório? Você é dentista e sente que quer montar o seu próprio consultório, mas não sabe nem por onde começar financeiramente, esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Grace, sou dentista há 15 anos, trabalhei 12 anos para os outros para depois montar o meu consultório. Eu senti muita falta de conteúdo sobre isso, por isso que eu abri esse canal. Tem uma coisa que eu aprendi sobre montar consultório, é que não começa pelo instrumental, cadeira, materiais. Ele começa pela clareza. E aí, a clareza da sua organização financeira é uma delas. Hoje eu vou te mostrar exatamente como você vai começar a se organizar, mesmo atendendo para os outros, para sair da estagnação e construir seu espaço. A maioria dos dentistas acham que é pelo dinheiro que a gente tem que começar, mas não, gente. A gente tem que começar entendendo como é que estamos. É tipo um diagnóstico mesmo para entender se você é capaz, se é possível agora ou se você tem que deixar para depois. Tem gente que ganha razoavelmente atendendo para os outros, mas não sabe nem quanto sobra. Você não sabe quanto você ganha por mês, quanto você gasta ou quanto você poderia guardar para esse seu projeto, você não tem nenhum plano, você tem uma esperança, né? E assim, o consultório não se constrói com esperança, se constrói com estratégia. E então eu vou trazer aqui 5 passos para você se organizar financeiramente. O primeiro passo é saber quanto você ganha líquido por mês, qual o seu ticket médio de atendimento, mesmo que seja no consultório de outra pessoa, quantos atendimentos você faz por semana, quanto sobra depois das suas despesas pessoais. E aqui a gente está pensando que você só recebe do seu trabalho. Então, eu não estou pensando em faturamento geral de empresa ainda, tá? Porque assim, se você não sabe nem quanto sobra desses custos que você precisa gastar por mês, você não tem como saber quanto você pode investir. Então a dica prática aqui é você anotar 3 meses absolutamente tudo que você ganha e que você gasta. Sem julgamento, só para ter uma clareza mesmo. O segundo passo, define um prolabore. Eu sei, você vai falar, mas eu nem tenho empresa, não tenho CNPJ, eu ganho uma porcentagem do valor que eu atendo. Mesmo trabalhando para os outros, você precisa pensar como dona. O que eu indico? Separa uma porcentagem fixa do que você ganha. Pode ser entre 10% a 15%. Essa porcentagem vai ser o seu fundo de consultório. Você não vai juntar o que sobra. Você vai separar antes de gastar. Isso aqui muda a sua mentalidade, viu? O passo 3 é ter uma reserva de emergência. Essa reserva de emergência vai te ajudar em pelo menos 3 meses dos seus custos fixos da sua vida pessoal. Não esqueça, gente, de separar o profissional do pessoal, tá? Fica a dica. Normalmente, o consultório não quebra por falta de paciente, ele quebra por falta de caixa. Então, você tendo essa reserva de emergência inicial, vai te ajudar muito. Passo 4, simule a sua realidade antes de abrir. Aí você vai para a prática mesmo, saber quanto seria um aluguel, a água, a luz, boleto dos seus materiais que você vai comprar. Então você faz todo um pacotão e vai entendendo, planejando. Olha, faz uma planilha só de materiais que você precisaria comprar. Faz um orçamento em todas as dentais que você tem acesso, faz o orçamento ali. Então você vai saber quanto você precisa daqueles equipamentos. Faz um orçamento de quanto seria o custo operacional fixo. Ai, Grace, mas ainda não tenho consultório. Chega lá, eu quero nesse prédio, nesse lugar, a média de aluguel é tanto, a média de luz é tanto, e vai fazendo essa organização. Vamos dar um exemplo aqui rápido. Você ainda não vai montar o seu consultório, não vai investir totalmente, mas você pode começar a alugar horários em algum consultório. Então, o seu aluguel da sala é R$600 e o seu ticket médio normalmente de pacientes é 300. Você precisa de 2 pacientes para pagar o aluguel da sala. E o resto você vai separar para pagar material, você e os impostos que a gente precisa pagar. Quando você faz essa conta antes, você já tem uma visualização de como será lá na frente. E o 5º passo é você planejar e não agir com impulso. O erro do dentista é querer abrir grande. Uma sala grande, cheia de luxo. E não, gente. Muitas vezes a gente consegue começar pequeno e depois crescer. Comece enxuto, uma estrutura mínima viável para você atender com segurança. Cresça conforme o fluxo aumenta. O consultório não é sobre status, é sobre sustentabilidade. Demorei 12 anos trabalhando para os outros porque eu achava que eu não estava pronta para essa estrutura. Mas o que muda não é o tempo, é a decisão de você se tornar protagonista dessa própria trajetória. Montar consultório é menos sobre dinheiro e mais sobre visão. Quando você organiza a sua vida financeira, você para de sonhar e começa a executar. Se você quer montar o seu consultório, começa assim: clareza, organização e estratégia. Não romantiza, não se compara, não se desespera. Organiza a sua base primeiro. Se você quer que eu traga mais vídeos explicando como montar o seu consultório do zero, coloca aqui nos comentários a sua maior dúvida hoje. E se inscreve no canal, porque aqui eu vou falar a verdade que a faculdade nunca ensinou.